Vou colocar o link aí agora. Agora, todos que estavam aí escrevendo, dizendo, espero que tenham anotado aí, senhores, a dúvida, os versículos para me refutar. Agora sim, agora os senhores podem entrar aqui ao vivo. Lembrando, senhor, deixa eu dar uma recomendação para não dar problema, que é o que vem acontecendo muito. Quando você clicar, se você estiver no celular, você vai fazer o quê? Eu vou colocar o link aí no chat. Quando você clicar, vai abrir uma aba aí no seu celular. Antes de eu colocar você ao vivo, que é uma outra aba que vai abrir aí, você fecha aí a aba do YouTube, tá? Para a gente colocar dentro da sala do StreamYard. Tá entendendo ou não? Vou colocar o link aí. Aqueles que vão entrar pelo celular, você vai clicar no link que eu vou deixar aí no chat, vai abrir uma aba aí no seu celular. Vai lá na aba do YouTube, fecha o YouTube e deixa só a aba do StreamYard aberta, tá bom? E outra coisa, se você está no computador, já sabe. Vai abrir uma outra tela aí, muta, ou melhor dizer, nem muta. Fecha o canal do YouTube que você vai estar em 2 transmissões. Isso faz que a sua internet fica lenta e fica ruim. Então, você está no computador, abriu a sala do StreamYard, vai e fecha a sala do YouTube, beleza? Para ficar no áudio só. Fechou? Beleza? Entendeu? Ficou claro? Ok. E tem que habilitar a câmera. E outra, coloque camisa, tá? Para não dar problema. Ficou claro aí, né, senhores? Pois bem, vou fixar o link aí no chat. Vai estar fixado aí no topo, tá? Vou escrever link da sala. Link da sala. Pronto. Agora está fixado lá no topo. Agora vocês vão, clica no link aí fixado e aí entra na sala, tá bom? Pronto, tá aí. Agora é só entrar na sala. Enquanto isso, vou acender o meu cigarro maravilhoso. Agora vocês vão lá, chame os rabinos, chame os padres, chame os teólogos e fala, ó, tem um professor lá que ensinou que Deus pecou, Jesus pecou, o Espírito Santo pecou e os anjos pecaram. Aí eu discuto com eles, todos esses textos aqui vão ter que me provar que esses textos não estão falando disso. Pronto, agora vamos só aguardar. Agora vamos lá. Agora eu vou avisar, daqueles que escreveram um monte de asneira, aí no chat, se não entrar ao vivo, vou mandar todo mundo pro WhatsApp, tá? Acabou, chega. Acabou-se a brincadeira. Eu não li, agora você pega e entra aqui ao vivo. Entra aqui ao vivo. Porque depois tem o Dalton, vai pegar minha live, vai fazer o pente fino e vai mandar tudo pro WhatsApp. Nunca mais comenta aqui no meu chat. Então entra ao vivo aqui. Viu, Dalton? Dalton, então, você já sabe, tá? Se quem escreveu um monte de asneira entrou ao vivo, beleza, pode deixar o comentário. Agora, aqueles que escreveram um monte de asneira aí no chat e não entraram ao vivo, pode mandar pro WhatsApp. Pronto, recado tá dado. Vamos, senhores, agora é a hora. 430 pessoas, deixa aí o like aí, por favor, e se possível, compartilhe. Tô esperando, o link tá aí. Tá fixado aí em cima no topo, só clicar e entrar na sala. Aí, ó, novamente o link aí no chat aí, ó. Aí, ó. Vamos lá? Bom, eu vou terminar o meu cigarro. Se não entrar ninguém, aí eu encerro a live, tá? Cadê agora para provar que Deus não pecou, que Jesus não pecou, que o Espírito Santo não pecou e os anjos não pecaram? Essa oportunidade, entra aí, só entrar. Boa noite a todos que chegaram aí agora. É, senhores. Entrem aí, senhores. Vamos? Cadê? Deixa eu citar alguns nomes aqui. Vamos lá. Agora eu vou fazer. Quem não entrar vai passar vergonha. Que agora eu vou ver quem é que tá vai deixando um monte de piriri. Que eu já vou anotar aqui no papel. E se não entrar, vou mandando tudo pro WhatsApp. Quer ver?
Deixa eu ver aqui. Não, vamos lá, lá para cima ainda. Deixa eu ver lá. Lá para cima. Vamos ver, cadê? Cadê, senhores? Cadê aquele abençoado lá que falou do Talmud? Entra aí, meu filho, entra aí ao vivo. Bora, entra ao vivo. Caramba, não tem ninguém para entrar ao vivo? Para refutar o professor Fábio Sabino? Cadê? Isso que eu falo, aí no chat é valentão? Entra aqui ao vivo, aqui que eu quero ver. É ao vivo, senhor, ao vivo e a cor, não é ficar no chat aí não. É aqui, entra aqui. Vamos. Vamos. Agora não aparece uma alma penada. Cadê? Obrigado. Obrigado aí pelo auxílio, viu? Tati, sabendo seus últimos vídeos estão cheios de porrada contra achismo e pseudagem. É isso mesmo. É isso mesmo. Como que é? Valdenir. Manauara pedindo pinico. Cadê o Manauara? Entra aí, Manauara. Bora, entra aí. Entra. Como que é, o filósofo? Foram se revestir de esperma igual a Virgem Maria. Bom, gente, é só vocês orarem e pedir pro Espírito Santo, né? Que ele vai falar pela boca de vocês. Cadê? Como que é, Francisco? Foram arrebatados. Como que é, Yuri? Agora todo mundo corre. Então, cadê? Bora, senhores. Bora, senhores. Isso, Manora. Vai lá, Manora. Chama lá os rabinos. Manda entrar aí os rabinos. Cuidado, hein? Chama o rabino de verdade mesmo, para não passar vergonha. Tá? Tá perdoado, Manauara. Aí sim, pela sua humildade, sim. Agora sim, agora não te chamo mais, né? Só falei que o senhor precisa estudar o Zohar e o Talmud. Não, não preciso estudar nada disso, eu sou exegeta. E se eu quiser, eu leio também. Você sabia que eu estudei aramaico bíblico, aramaico targúmico, sabia? Eu estudei aramaico bíblico e targúmico na USP, tá? Então, se você me trouxer um rabino aqui, eu vou fazer ele ler em aramaico, tá? Vou fazer ele ler em aramaico. Ler em aramaico, tá? Comentário de Irache e tantos outros demais, viu? Eu não preciso estudar nada disso porque eu não gosto de misticismo. É mística. Eu sei o que é. Eu sei o que é o Talmud, eu sei o que é o Zohar, tá? Como que é, Just? A realidade é massacrante. Isso mesmo, Dan. Vamos, igreja. Venham combater as heresias do professor Fábio Sabino. O MP diz, cadê os ungidos de Deus? Tem isso aí, eu não sabia não, Denise. Daniel dos Santos Alves, a hora é agora. Cadê você? Tava cheio de marra até agora há pouco. Vem debater agora. Entra aí, ô Daniel dos Santos. Bora. Entra aí, meu filho. Entra, por favor. Entre. Aqui não é debatedor não, Carlos. Aquilo é um menino. Aquilo é um menino. Vamos, tô aguardando. Cadê? Cadê, senhores? Onde está? Ninguém. Goetia, já. Oh, meu Deus. Não, Romário, sobre isso eu sei, meu filho. Não, tem nada a ver. Mas eu respeito a questão do texto, né? Os fundamentalistas, que dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, é tudo verdade. A CPN falou, a Mula falou, então às vezes eu pego no sentido literal, faço exegese para explicar, entendeu? Daqui a pouco eu acendo outro, Dan. Acende outro cigarro, o César fala. Senhores. Obrigado, Sara.
Vai, gente. Fora isso, se alguém quiser entrar, entra aí, então, outras pessoas e pode fazer perguntas aqui. Entra aí, vai aproveitar esse domingo. Entra aí, gente. Pode entrar aí, tá? Ah, professor, eu não vou entrar para debater, mas eu queria tirar a dúvida. Só entrar, pode entrar. Entra aí. Não vou ficar sozinho aqui, vai. Entra aí enquanto eu vou acender mais um cigarro. Vamos lá. Vamos lá. Quem queria entrar aí, pode entrar. Professor, eu quero entrar para tirar a dúvida e fazer uma pergunta. Pode? Pode, entra aí. Se quiser debater também, pode. Simone, não, a aula já concluí. A aula já dei, foi 1 hora de aula, né? O pecado de Deus, o pecado de Jesus, o pecado do Espírito Santo e o pecado dos anjos. Não conheço, Isaac? Como que é, Edinaldo? Cadê os crentes cheios do Espírito Santo? Latir no chat é fácil. Vamos receber o Célio Tavares. Fala, Célio. Boa noite, beleza? Boa noite, eu estava aqui vendo aqui para ver se alguém entrava aí para ser contra aí que o senhor ensinou e montaram na mula e foram lá para Jerusalém. Rapaz, esse estudo aí tá nos top 10 dos melhores, hein? Pegou Vamos recebendo a galera aqui. Desde a divindade até o anjo. Ó, o Alan, Alan, só do Chopinho, Alan, só uma cervejinha. Tá certo. Seja bem-vindo, boa tarde. Gente, lembrando que eu não vou responder pergunta no chat. Você quer que eu responda pergunta só ao vivo, tá? Entra ao vivo que eu respondo. No chat eu não respondo, não. Tá geladinho aí, Alan? Ô, geladinho, seu professor. Aqui, ó. Tá gelado. Certo. É isso aí. Fique à vontade, gente. Pode tecer comentários, pode tirar dúvida, pode fazer perguntas, fique à vontade aí. Professor, é uma honra te conhecer, tá, professor? Sou teu fã pra caramba. A pergunta é o seguinte, se o Deus criou o pecado, quem vai nos salvar agora? Se ele não criou o pecado? Ele cria o pecado e ele mesmo peca, né? Agora acho que eu tenho que pensar aqui, ó. Aí o pessoal vai ter que aceitar Jesus para ser salvo. Vai aceitar um Jesus mentiroso, um Jesus covarde, um Jesus alcoólatra. Depois tu não vai, meu pai de beber. Jesus era alcoólatra. Aqui, ó. Tem que seguir o passo de Jesus, ó. Então, é isso aí. É isso aí. Tá tudo na Bíblia que eu falo, viu, gente? Que sobre blasfêmia tem também. Vê lá o estudo sobre blasfêmia. Como que é? Eu acompanhei tudinho aqui, tá tudo certinho. As pessoas não veem por causa da fé e crença. A fé e crença, ela cega a pessoa. Infelizmente, né? Infelizmente. Eu abandonei a fé e a crença e minha vida mudou muito. Estou entendendo tudo claramente. Gente, o link para entrar na sala tá fixado aí no chat, gente. Olha no topo aí, ó. Olha no topo aí do chat, tá fixado aí, mas eu coloquei de novo. Tá aí no topo do chat, onde vocês estão comentando, só olhar lá em cima. Oi, Célio. Ó, eu tenho minha fé, eu sigo minha fé, mas se a Bíblia falou X, tem que estar no X da Bíblia, né? Não posso ir contra o X da Bíblia. Se ela falou aquilo, eu vou fazer o quê? Certo. E essa da gravidez aí, com o Espírito Santo aí, botar chip em José, essa foi muito forte, viu? Coloca um bocado de gente revoltado aí. Sim. Ô, Torlau, o link tá aí, filho. Tá aí no chat, tá fixado no chat. Tô colocando o link aí, só entrar. Não é verdade? Sim, Célia, é isso mesmo. Coloca um bocado de gente revoltada, porque a pessoa vive só de fé e crença, não estuda, não procura matar a curiosidade. Gente, novamente, não vou responder perguntas no chat. Se você quer que eu responda perguntas, qualquer tipo de pergunta, entra aqui ao vivo, tá? Entra ao vivo que eu respondo. No chat eu não respondo, tá? No chat eu não respondo. Elias Nunes, quiser, entra ao vivo que eu respondo. No chat eu não vou responder, tá bom? Intelecto. Muitas pessoas usam apenas trecho, né? Mas por que não entra ao vivo aqui? E debate comigo aqui a respeito, não do trecho, do conteúdo todo. Todo mundo faz isso, eu sei. Isso é para denegrir minha imagem. Um pouco me lixo para esse pessoal.
Entra aqui ao vivo que eu respondo. Eu andei falando aqui em Macaé sobre as coisas que eu aprendi nas suas aulas e realmente o senhor tem razão em ficar zangado, viu? É muito difícil conversar com as pessoas. Me mandaram para o inferno e tudo já. Mas isso acontece. Vou receber o Marcos Assis aqui também na live. Tá tranquilo, vou ficar aqui quietinho aqui observando. Beleza. Fala, Marcos. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, professor. Tudo bem? Beleza. Boa noite aí a todos da sala. Tá ouvindo bem? Fique à vontade. Tô ouvindo sim. Professor, é só ressaltar um ponto aqui. A maioria das vezes, o senhor instrui, como professor instrui a pessoa não tem humildade de ouvir, quer falar, principalmente na classe do religioso, né? Eu fui religioso aí há 30 anos e ficava naquela canga, né? Mas só que hoje, se você toca assunto da Bíblia, mostra ponto referente dentro da Bíblia, eles querem arrumar um tumulto danado. Porque na concepção ideológica deles, é só eles que vão para o céu, que existe inferno só para atribulado, para desviado, desmembrado, enfim, etc, etc. Se a pessoa, ao menos, usasse uma parte do cérebro, né, pelo menos para evoluir na vida, não. Fica debaixo de canga, de pau-mandados, né? Esses mal enviados, mal instruídos da vida aí, utilizam o culto como um animador de culto e adoram, né? Pagar para assistir papagaiada desse pilantra. É revoltante. Só para dizer bem claro aqui, de tudo que o senhor está instruindo aí e passando, eu trago para dentro do meu coração, né? Do meu dia a dia, o que eu posso fazer. O que eu posso fazer. Olha lá. O que eu posso fazer. Ele colocou lá. Fala, Torlau. Boa noite, seja bem-vindo. Olha, oxi, camarada é doido, tem problema. Desculpa, Marcos Assis, pode falar. Então, aí o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente dentro da nossa nação, em verdade, vindo assim até do senhor, por parte religiosa, eu estou fazendo também. E eu agradeço por existir uma pessoa igual ao senhor, doutor Oswaldo e muitos outros que estão aí, né, para levar a verdade para esse povo. E pode ter certeza, enquanto estiver de pé, né, o que o senhor instruir aí é de bom agrado para o meu coração e eu vou estar levando para a minha geração, né? E vamos fazer um Brasil melhor. Que a gente precisa de pessoas conscientes, não pessoas bitoladas. Tá certo. Não, obrigado pelo carinho, pelas suas palavras também. Tá certo. Faz alguma coisa, Sérgio? Obrigado, senhor. Parabéns. Continue. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Habilite o microfone, Célio. Eu fechei porque estava dando interferência aí. Habilite o microfone aí. Pronto. Foi. Então, professor, só queria agradecer o senhor pelas suas aulas, entendeu? Agradecer o tempo que o senhor faz aí as suas aulas. Estou me sentindo muito bem, né? Aí eu estou organizando aqui para pedir o cartão para poder ser um membro do canal. Estou me organizando também para poder receber os livros. Tá bom? Suas aulas são maravilhosas. Beleza. E eu não posso ser membro agora, mas eu estou sempre dando clicada aí no like. Não, tá tranquilo. Não, sem problema. Deu uma clicada hoje, tá? Já faz parte da minha vida aí o professor, tá bom? Te respeito muito. Tá bom, obrigado. Sucesso. Tá, tchau. Tchau, tchau. Fala, Cristão Questionador, boa noite, seja bem-vindo. Fala, meu querido professor, é uma honra entrar na sua live, o senhor que é uma pessoa, das pessoas mais inteligentes aqui da internet, em questões assim, religiosas e arqueologia e hebraica, né, e aramaico, né, e é uma honra falar com o senhor, sou muito seu fã. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, já que, porque assim, eu já vi algumas vezes eu falar que Jesus não existiu, né? Que existiu vários Jesus, vários Messias, né? Aí, só uma pergunta sobre essa questão aí. Vamos por partes. Jesus ou Messias? Porque eu tô falando assim, nos dois, no caso. Os dois não são a mesma coisa? Vamos lá. Os dois são a mesma... Vamos lá. Vamos lá.
Messias seria uma funcionalidade. Jesus seria uma pessoa. Ó, Jesus é pessoa, Messias é funcionalidade, que tem gente que confunde. O que significa Messias? Messias significa ungido. Ungido. Isso. Ungido, tá? Vem da palavra, do verbo machá. Significa untar óleo, ou vem do grego a palavra Christos, tá? Significa ungido. A figura de um ungido, de um Messias, tanto que, exemplo, sacerdotes, profetas e reis foram Messias, porque foram ungidos. Foram ungidos. Então, quando você fala que foi ungido, você chama a pessoa de Messias. Isso é o que significa. Só que às vezes as pessoas confundem, tá? Jesus, um personagem, com Messias, uma titularidade. Entende? Então, o Messias, qual é a figura de um Messias? A figura do Messias era alguém político que libertaria o povo israelita do jugo, exemplo, do jugo romano, do jugo babilônico, do jugo egípcio, do jugo assírio, do jugo grego, do jugo persa, alguém que seria em dois aspectos, religioso e político. Isso seria o Messias. No caso, Jesus seria o Messias se Jesus, primeiro, segundo as profecias, reconstruísse o templo de Jerusalém, se também ele tirasse o povo judeu ali do primeiro século do jugo romano. Isso aí sim caracterizaria Jesus como um Messias, entendeu? Sim. Aí você tem os personagens. Quando eu falo assim, o Jesus bíblico é um Jesus lendário, é justamente pelas prerrogativas existentes dentro da Bíblia. A respeito se existe um Jesus de verdade, aí chama-se o Jesus histórico. Isso estou estudando e já iniciei a série, dei uma paradinha, mas vou retomar. Comecei com Flávio José, vai ter outros historiadores para entender. Mas qual seria a sua pergunta, finalidade? Pois é, a pergunta Maria, teoricamente, ficou grávida do Espírito Santo, né? Aí, essa gravidez desse embrião seria nome de Jesus, né? Teoricamente. Que Jesus era esse? Mas, segundo a Bíblia, o Jesus é aquele que viveu em sinagogas, aqueles que escolheu apóstolos, aquele que pregou. Esse é o Jesus que a Bíblia coloca. Mas esse Jesus que o Espírito Santo, segundo a teoria bíblica, concedeu, esse Jesus, ele realmente nasceu de carne e osso? Existiu ou não? Ué, segundo a Bíblia, sim. Segundo a Bíblia. Agora, igual eu falei, o Jesus histórico é para ver se respalda esse Jesus bíblico. Entendeu? Então no caso, existia outras pessoas com o nome de Jesus, é isso? Não, isso sim. Isso aí várias pessoas existiram. Joséfo vai colocar vários. Sim. Joséfo mesmo vai colocar... Só um minutinho, eu vou explicar para você. Joséfo mesmo vai colocar várias pessoas chamadas Jesus que vieram de uma linhagem sacerdotal. Flávio José, historiador. Entendeu? Porque às vezes as pessoas... pode falar. E esse Jesus que fazia esses milagres extraordinários, esses milagres assim, sobrenaturais, esse Jesus, realmente, esses milagres sobrenaturais existiram realmente ou não? Aí, para saber se de fato é verdade existiram, aí tem que ter um endosso por parte dos historiadores. Entendeu? Aí eles teriam que endossar, tá? A Bíblia em si, que trata a respeito de Jesus, seus milagres, não. Eu preciso de um endosso fora da Bíblia para respaldar aquilo que está escrito na Bíblia, se é verdade ou não. Entendeu agora? Tá bom, professor. Tá bom. Tá. Muito obrigado, tá bom? Nada, um abraço. Fala, Robson. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, professor. Obrigado por entrar na live aí. Nada. Vocês aí acompanham o seu trabalho há muito tempo. Cara, é só uma pergunta. A princípio, sobre o tema, você falou sobre os pecados, né? Eu já não acredito mais em nada, graças à sua live, o Antônio, o Jason, e realmente acreditava. Meu problema foi esse, realmente acreditar. E a pergunta é a seguinte, a crença diz que os deuses, né, estariam acima do pecado. Então, no caso, teria a possibilidade de eles não estarem pecando, ou como seria? Mas é que, na verdade, só peço o microfone quando estiver falando, que está me dando um retorno para mim, por favor. O que acontece? Quando você fala de deuses, ou Deus, isso é algo do imaginário. Não estou dizendo que não possa existir. É diferente, tá, gente? Mas, por mais que eu tenta decifrar, vai ser um achismo. Tanto por isso que é a Bíblia. A Bíblia é um registro
da mentalidade dos humanos a respeito daquilo que eles acreditam ser a divindade ou serem as divindades. Se você for pegar as primeiras religiões do mundo, os sumérios, criaram suas religiões em cima do politeísmo. Esse em cima do politeísmo, você vai encontrar tanto o lado benéfico quanto o lado maléfico. Se você for pegar o Deus da Bíblia, também. Tanto que Isaías escreve que Deus cria o bem e Deus cria o mal. Tanto se você for pegar o livro de Jó, você vai ver que Jó atribui toda a desgraça que aconteceu na vida dele a Deus. Jó capítulo 2. Não receberemos o bem e não receberemos o mal, em tudo isso Jó não pecou. A ideia antiga é que tanto o bem e o mal vinha da mesma fonte. Se eram deuses, tanto o bem quanto o mal vinham dos deuses. Se você tem um monoteísmo, que é a existência de um único ser, então tanto o bem e o mal provém dele também. Logo, então, você tem um pecado atrelado a divindades ou a própria divindade. Entendeu, Robson? Perfeitamente, professor. Obrigado, viu? Então, mais uma pergunta, por gentileza. No caso lá, no Antigo Testamento, logicamente não tem os originais, mas o que teria seria escrito em hebraico, né? Certo. E no caso do Novo Testamento, por que motivo, no caso, se tornaria grego a escrita? Porque não faz muito sentido se o povo ainda continua sendo hebreu, não é? Isso, só fecha isso. Vamos lá, lógico, pela lógica, sim. Teríamos que ter o Novo Testamento escrito em aramaico, que era a língua franca do povo judeu no primeiro século. Isso desde quando sai do cativeiro babilônico. Entra como língua franca de diálogo aramaico e o hebraico como língua para estudo dentro da sinagoga, a leitura, né? Só o que acontece? Você só tem papiros em grego a respeito da história do Novo Testamento. Você não tem em aramaico um achado arqueológico que comprovasse isso. Logo que dá a entender, parece que algumas coisas parece que não existiram, parece que foi criado, parece que foi desenvolvido. As histórias preocupadas para a patrística. E quando se fala de patrística, está falando de pessoas, pais das igrejas, que nós denominamos. Você tem duas classificações, você tem pais gregos e pais latinos. Mas existiam pais sírios também, que conheciam muito bem o aramaico também, ou a língua síria, ou siríaco também, que são parentes, né, ali acordados. Mas nós não temos nada referente a isso, mas vamos colocar, se de fato e verdade, os apóstolos existiram, falavam aramaico e escreveram, logo os papiros que nós teríamos que ter do segundo século teriam que ser fragmentos em aramaico. Mas aí possa-se dizer, como a preocupação dos pais das igrejas talvez não entendiam o aramaico, logo então fizeram a tradução do aramaico para o grego ou para o latim, que é o que existe. Aí nós temos um outro problema. Caso, então, o original surgiu, era o aramaico, a língua original aramaica, foi escrito em aramaico. Vamos supor que nós não temos o original que saiu da mão dos apóstolos, que conheciam o aramaico. Mas vamos supor que existiam cópias desse aramaico. A partir do momento que eu traduzi do aramaico para o grego, eu tirei a originalidade daquilo que estava escrito. Por quê? Porque eu tenho que parafrasear toda a tradução, não transliteração. Toda a tradução ela é parafraseada, tá? Então, se eu traduzo do aramaico para o grego, igual a Septuaginta. Se você pegar a Septuaginta, pegar o texto hebraico, que é a tradução do hebraico, você vai ver que existem pontos ali conflitantes, quando você compara o texto massorético com a Septuaginta. Ou quando você compara o Pentateuco Samaritano, que também é uma tradução do hebraico. Então, se você pegar texto massorético, Pentateuco Samaritano e Septuaginta, você colocar os três numa mesma passagem, você vai ver que tem problemas ali inseridos. Existem variações também. Se você colocar texto hebraico, Pentateuco Samaritano, Septuaginta, Vulgata Latina, vai ter problema também. Assim como nós temos problema nas próprias traduções do português. Se você pegar Almeida Revista Atualizada, vai dizer uma coisa, Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, NVI e qualquer outra, você vai ver que as versões vão se atualizando. Agora, para responder sua pergunta, sim, o correto teria que ser aramaico, mas nós não temos isso, tá? Professor, muito obrigado pelas respostas aí. Eu vou ficar aguardando aqui, assistindo pelo YouTube, tá bom? Dá lugar para outro. Muito obrigado pela presença aí. Obrigado. Fala, Gomes. Boa noite, seja bem-vindo. Professor Fábio Sabino, boa noite para vocês. Boa noite a todos aí. Tenho uma dúvida sobre a aula de hoje, a respeito, principalmente a respeito dos anjos, né? Quando eles falam que eles viriam, o mesmo Jesus subindo, viriam ele voltando, né? Engraçado que isso só está no livro em Atos dos Apóstolos, né? Em Lucas, que possivelmente foi o mesmo autor de Atos dos Apóstolos,
ele só narra a ascensão de Jesus e não narra nada de promessa de anjos, nada disso. Eu acho curioso, né, que só tenha em um dos livros e não tenha no outro, sendo que são os mesmos autores, né? Vamos lá. Em termos da ascensão de Jesus subir aos céus, esse relato, sim, nós só temos em Atos. Só que a promessa de Jesus ir aos céus e voltar, nós temos em Mateus, Marcos também. Nós temos. Entendeu? Dele ir e voltar, nós temos, como Mateus 24, né? A vinda do Filho do Homem, Jesus dizendo que iria ir também voltar. Aí nós temos os 4 evangelhos. Agora, especificamente, a forma da sua ascensão, que é os apóstolos ali reunidos, olhando, aparecendo os anjos, não, aí esse relato é apenas de Lucas. Aí nós chamaríamos isso de Rapax Legomeron. É uma única atestação dentre os sinóticos, entendeu? Mas a promessa da sua vida pelas nuvens, nós temos no Evangelho de Lucas também. Acho que é Lucas capítulo 21, 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E a isso nós teremos também a própria ideia de Paulo. Jesus vindo com as nuvens, acho que é Tessalônico, Corinto. Então a ideia da vinda de Jesus com as nuvens, né, corrobora o que os anjos falaram. Assim como ele foi ascendido, a nuvem o cobriu, da mesma forma ele virá. Só tem um problema. Paulo pregou isso. Paulo pregou a vinda de Jesus. Jesus falou a respeito da sua vinda. Paulo falou que essa vinda, olha só como as pessoas falam, não, mas a vinda de Jesus foi a destruição de Jerusalém. Não é isso que Paulo estava ensinando. Paulo, o que Paulo ensinou? Paulo falou que a vinda de Jesus aconteceria o quê? Aqueles que morreram ressuscitariam primeiro no corpo incorruptível, e os que estivessem vivos seriam transformados no seu corpo e ascenderiam aos céus. Aí eu pergunto, vamos colocar então que a vinda de Jesus foi a destruição de Jerusalém. Quando Jerusalém foi destruída, os mortos que já tinham morrido, eles ressuscitaram no corpo glorificado, e os que estavam vivos ascenderam aos céus? E aí? Tem um monte de crente dizendo, a vinda de Jesus foi a destruição de Jerusalém. Pois bem, então vamos pegar a vinda de Jesus também no conceito de Paulo, que é a vinda de Jesus. Existiu? Mortos sendo ressuscitados com o corpo glorificado e os vivos transformando seu corpo para ascender aos céus? Não. É por isso que eu falo. Por isso que às vezes não coloco tudo, porque eu gosto quando os crentes entram, não, mas era a destruição de Jerusalém, a vinda de Jesus. Aí é onde que eu entro. E aí, como fica? Então, Paulo acreditava piamente nisso. Todo mundo morreu. Estamos em 2024, século 21. Nada disso aconteceu e nunca vai acontecer. Por quê, professor? Porque isso é mentira. É mentira, não é verdade, não. Não existe vinda de Jesus, não existe arrebatamento. É tudo mentira isso. Isso não existe. Tá certo. É isso. Muito obrigado, professor. Nada. Fala, Val, compositor. Ô, você tá me devendo, viu, Val? Você tá me devendo. O que você falou da letra, escreveu a letra? Boa noite, professor. Boa. Tô lhe devendo e vou cumprir, viu? Tô lhe devendo e vou cumprir. É só questão de eu me organizar aqui, vai dar certo. Professor, eu acompanhei um pouco da live. Eu queria fazer 2 perguntas para o senhor. A primeira é assim: quando o senhor fala assim, se é que os apóstolos existiram, quando o senhor fala isso, é porque existe alguma dúvida em relação à historicidade deles, professor? Ou não? Existe. Existe. E aí é o problema. Por que o problema? Veja bem. Como eu sempre falo, a Bíblia por si só não é garantia de algo verdadeiro. Eu preciso do indulto fora dela, sendo histórico ou arqueológico. E onde está o problema mais grave? É a patrística. Lembrando que os pais das igrejas eram cristãos. Eles eram cristãos. E aí quando você tenta encontrar a identificação dos nomes, que quando você fala apóstolo, você generaliza. Quando você procura especificar nome, porque você fala Paulo, quantas pessoas não se chamam Paulo? Quantas pessoas não se chamam Lucas, Mateus, Marcos, Tiago e assim sucessivamente? Agora, quando você fala, não, Paulo o apóstolo, Lucas o apóstolo, Mateus o apóstolo e assim sucessivamente, dentro da patrística do primeiro século nós temos problema. Parece que eles vão falar a respeito de João, a respeito de Pedro. Acho que parece que Tiago, dentro do primeiro século.
como se fossem os pilares realmente da igreja. Pedro, Tiago e João. Tá? Quando você procura os demais, Bartolomeu, Filipe, Tiago, filho de Alfeu, Nicodemos. Nicodemos? Não lembro agora, Nicodemos? Tomé, desculpa. Tomé. Judas, o Simão, diferente de Judas Iscariote. Outros demais, aí encontra-se problema. Tá? Nós temos problemas com isso. Então, aí teria que fazer um estudo dentro da patrística voltado a isso. Igual, quando eu fiz a patrística, quando eu fiz o meu curso de patrística, que está disponível quem quiser, tá, gente? Tem curso de patrística, do Apocalipse, curso de hermenêutica, hebraico, grego, eu tenho esses cursos, tá no meu site, que é professorfabiosabino.com.br. Quando eu fiz o curso da patrística, eu fui justamente procurar em qual momento os pais das igrejas tiveram contato com algo escrito dentro do primeiro século e a quem se reportava. Então eu comecei com Clemente de Roma, depois Inácio, Policarpo. Esses são os três principais pais das igrejas do primeiro século. E eu não encontrei de forma clara nas obras de Clemente de Roma atribuições do Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas. Existe logia, existe oralidade, mas não denominando quem escreveu aquilo. Quem escreveu aquilo? Quando eu chego em Inácio, o mesmo fator. Quando eu chego em Policarpo, o mesmo fator. Aí surge um problema no início do segundo século, antes de Justino Mártir, com Papias. Fragmentos da obra de Papias, que quem vai endossar é Eusébio de Cesareia. E um outro pai, não sei, não lembro se era Orígenes também. Que aí vai falar que Pedro foi intérprete, que Marcos foi intérprete de Pedro, e que parece que Mateus escreveu seu evangelho em hebraico. Se tivéssemos, então, ou se nós considerarmos que de fato e verdade existia um evangelho de Mateus em hebraico ou em aramaico, então nós temos seríssimos problemas. Logo, então, o que nós temos aqui hoje na Bíblia não é esse evangelho que Papias está dizendo. Porque nós temos aqui a tradução do grego, não do aramaico nem do hebraico. Então, logo, nós temos que descartar esse evangelho de Mateus aqui da Bíblia. Olha o problema que existe dentro da patrística. Aí, quem vai procurar denominar os 4 evangelhos com seus respectivos será o pai da igreja Irineu. Irineu, desculpa, não. Irineu, isso mesmo. Irineu de Lyon. Irineu, não. Contra heresias, rapaz. Eusébio, não? Não. É Irineu mesmo. Irineu? Meu pai, me deu branco agora. Contra heresias é Irineu, professor. Irineu, isso. Vai encontrar em Irineu no finalzinho do segundo século, lá em meados de 185 depois de Cristo. Estou confundindo com Inácio, isso mesmo. Irineu de Lyon. É ele quem vai denominar, porque ele vai... Olha a mentalidade dele. Olha como surgiu. Só que antes de Irineu, tinha surgido Tassiano, com o seu Diatessaro, que é a harmonia dos 4 evangelhos. Só que essa harmonia dos 4 evangelhos não é isso que nós temos. Quem tem essa harmonia dos 4 evangelhos é a igreja síria. Que até a igreja síria teve a obra de Tassiano, acho que não me falha a memória, acho que foi até o 5º século, se me falha a memória, e hoje eu não me recordo se houve continuidade nessa obra lá do 5º século. Aí você teria essa harmonização de 4 evangelhos da obra de Tassiano, que não tem nada a ver com o que nós temos aqui hoje. Totalmente diferenciado. E parece, então, que da obra de Tassiano, que foi discípulo de Justino Mártir, que é início do segundo século, aí vem Irineu de Lyon contra as heresias, combatendo aquilo que ele achava heresias, ele falando por que tem que ser 4 evangelhos, porque nós temos os 4 pontos cardeais, porque nós temos 4 ventos, porque nós temos 4 fases da lua, então ele vem dentro de uma linguagem mística, simbólica. E aí é que ele dá o nome, Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha quando surge isso. Aí existem algumas pessoas aí nas redes sociais dizendo, não, irmão, tem alguns professores dizendo que os manuscritos não tinham nome. Tinha assim aqui, ó, no segundo século, mas é segundo século, né, meu filho? Eu estou ensinando no primeiro século, é isso que eu queria. Que alguém me provasse no primeiro. Qual os pais das igrejas se conheceram? Evangelho de Mateus, nome denominado. Evangelho de Marcos, Evangelho de João, no primeiro século. No segundo eu sei, isso eu ensino. Queria saber no primeiro. Não tem. Entendeu, Val? Entendi, professor. Então, não, só puxando o gancho. Com certeza foram os pais da igreja que
colocaram os nomes, né, nos relatos, né? Sim, os pais das igrejas. Eles fizeram isso, professor, então, Mateus, Marcos, Lucas e João eram pessoas proeminentes, então, para eles poderem colocar esses evangelhos, tipo assim, para o título de autoridade, né? Não chega a ser um título de autoridade. É apenas uma questão de convencimento. Segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, são questões atributivas. Mas não é porque eles tinham alguma coisa assim de todo mundo, São Mateus, tá, alguma coisa, eles... Não, porque não foram testemunhas oculares deles, né? É isso que eu estou dizendo. Quem foi testemunha ocular, não conheceu. Igual eu falei, Clemente de Roma, desde o primeiro século. Inácio, primeiro século. Policarpo, primeiro século. Se alguém tinha que denominar, que foram companheiro verdadeiramente deles, teriam que ser esses. Aí esses não denominaram. Não denominaram. Ok? Ok. Aí nós temos os pais do segundo século denominando. Com base em quê? Em fundamento que não é porque os primeiros não denominaram. Achismo. Criaram-se os achismos. É isso que eu estou querendo dizer para o senhor, porque assim, ó, vamos supor, as origens do evangelho, Val compositor, ninguém ia comprar, mas as origens do evangelho, professor Fábio Sabino, o pessoal ia comprar porque sabe do seu trabalho. Então, assim, se torna estranho eles terem colocado Mateus e Marcos, Lucas e João, se esses nomes, se esses personagens lá não tivessem alguma importância para aquelas pessoas, porque não faria muito sentido atribuir algo que eles queriam que se propagasse para pessoas que não tivessem, né, uma proeminência na comunidade, né? Não, mas eles eram cristãos, né? Eles eram cristãos, não existia um cânon, existia um pensamento filosófico de cada um, aí cada um julgava aquilo que considerava heresia de um, heresia de outro, até que se forma o cânon justamente para como posso dizer, para normalizar, para que exista um padrão. Aí estabelece um padrão, pronto. Agora, tudo que não foi disso aqui é tudo heresia. Entendeu? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Vamos receber aqui Elias Nune. Elias Nune, habilita a sua câmera, por favor. O que está acontecendo aí, gente? Quem é tal de Eduardo aí que eu não sei? Não sei quem é. Só entrar ao vivo aqui. Só entrar ao vivo. Como que é, Liar? Eduardo, parece que você tem muito conhecimento e ele está aí na live. Não, quiser entrar, entra. Elias, só habilitar a sua câmera. Não está habilitada a sua câmera. Dispositivos não conectados. Faz o seguinte, aí onde você está aí na sala, Elias, tem escrito embaixo aí configurações. Tenta configurar sua câmera aí. Não sei se você está no PC. Geralmente isso acontece quando está no PC, não quando está no celular. A não ser que a sua câmera esteja habilitada para um outro aplicativo e esteja usando. Aí não tem como mesmo funcionar, tá? Não tem como funcionar. Fique à vontade, Val. Professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, se o senhor souber responder, né? Assim, se vamos supor, se Jesus Cristo não foi um personagem histórico real, ou seja, as pessoas que criaram aquela narrativa toda em volta dele, aqueles ensinamentos, professor, aqueles ensinamentos de Jesus, a gente encontra em materiais antigos aqueles mesmos ensinamentos com outros autores, assim, aquelas parábolas que Jesus contou, a gente encontra uma semelhança em outros autores antes de Jesus, ou aquilo ali é uma coisa... Patrística. Ali é da patrística. A patrística. A composição do Novo Testamento é feita em cima de papiros e patrística. Entendeu? É em cima do trabalho deles e em cima dos fragmentos de papiros que eles tiveram acesso do segundo século em diante. Então, quando você chega nos códices completos no quarto século, sinaítico, Vaticano, quinto século alexandrino, aí você tem a construção em cima de papiros, em cima do trabalho dos pais das igrejas, da patrística. Professor, o senhor acredita que a doutrina da volta de Jesus, o ensino da volta de Jesus, começou com uma coisa, e aí outros autores foram acrescentando, Paulo acrescenta mais coisa, Fulano acrescenta mais coisa, e isso aí acabou virando essa doutrina que existe hoje, mas se nós fôssemos mapear a origem disso aí, seria menos do que é ensinado hoje, né, professor? Então, o que você vê? Veja bem, é a superstição, né? Chama-se a superstição. Alguém que morreu diz estar vivo e vai voltar. Isso quem diz não sou eu, a própria Bíblia diz, né? Quando o Gamaliel vai falar a respeito disso, de uma superstição. E você vê a preocupação, isso dentro do Novo Testamento, como a carta de Pedro, Paulo, devido, vamos colocar, situação política dentro do primeiro século, é que Jesus voltaria dentro daquele período.
É isso que está registrado no Novo Testamento. Que ele voltaria para eles em vida. Porque não existia nexo e lógica alguma de alguém que se coloca tão poderoso. Esse é o problema que as pessoas não entenderam ainda. Vamos colocar a suposição que de fato, verdade, Jesus existiu, ok? Jesus existiu, foi milagroso, restou, conforme está na Bíblia. Top. O que mata a história de Jesus não é nem a sua ressurreição. Não é isso. Não é isso. O que mata é a sua ascensão e volta. Porque a preocupação dos apóstolos, se ele restou, beleza. Não tem problema. Aí vem a pergunta. Mas ele restou para morrer de novo? Não. Ele ressuscitou, ascende aos céus e volta. Lázaro ressuscitou para morrer de novo. Todos que a Bíblia coloca que ressuscitaram, morreram de novo. Então, a problemática não é a ressurreição. A problemática é que Jesus ascendeu, ele tem que voltar. Nessa volta dele, é aí onde entra. Que aí os apóstolos acreditavam piamente nessa volta, mas eles em vida, porque não teria lógica de Jesus voltar, eles não estando em vida. Não existe nexo para isso. O mesmo nexo é em Paulo. Paulo acreditava piamente que Jesus voltaria ele em vida, o seu corpo seria transformado e ele encontraria Jesus nos ares. Só que vem a perseguição, todos estão morrendo, a igreja de Tessalônica, Corinto, a igreja qual Pedro escreve a sua carta, estão exigindo isso deles. Aí Pedro tem que fazer o quê? Não, gente, calma. É que um dia para o senhor é 1000 anos. 1000 anos é um dia. Isso é o quê? Isso é um achismo. É uma ideologia. Eu não lembro se essa expressão de Pedro, se me fala a memória, acho que parece que é isso. É isso. Salmo. Então Pedro ele faz o quê? Pedro ele faz um midrash, uma interpretação lá dos Salmos, aplicando a esperança para os ouvintes dos seus registros escritos. Só que aí tem um problema. 1000 anos já se passaram. Então eu vou ter que construir esse achismo só para tentar, para minha fé e minha crença ficar aqui achando que é verdade. Só que aí eu estou iludindo as pessoas. Foi isso que aconteceu. Existe a ilusão no texto bíblico da volta de Jesus, que não aconteceu nem com aqueles que foram testemunhas oculares e ouvintes desse ensino de Jesus. Isso não aconteceu posteriormente com Paulo. E até a própria patrística acreditava piamente também. Os pais das igrejas em suas obras colocam o retorno de Jesus e tantas outras coisas, como o cumprimento do livro do Apocalipse, não é para hoje. Tudo era para aquele período. Porque até que o cristianismo foi oficializado. Oficiou-se o cristianismo como religião do mundo. Pronto! Agora, ninguém mais tem preocupação com a volta de Jesus nenhuma. Por quê? Não tem mais perseguição. Para que eu espero a volta dele? Eu quero estar muito bem, eu quero continuar vivendo nessa terra. Eu quero ganhar meu dinheiro, quero comprar meu carro, quero comprar minha mansão, eu quero comprar um iate, eu quero comprar uma casa na praia, eu quero comprar uma chácara, eu quero viver, eu quero ter filhos, eu quero viver do bom e do melhor. Pelo contrário, eu queria viver o resto da minha vida nessa terra, eu não queria nem ver a morte. Só que naquela época a preocupação era isso, perseguição, tortura, estupro. Ô Jesus, volta e acaba logo com tudo isso e implanta o seu reino, que é o tal do reino milenial, que é o que o livro do Apocalipse vai colocar. Só que essa esperança ainda existe embutida em muitas pessoas cristãs. Porque elas não conseguem enxergar. Por isso que fala, colocar isso na mente das pessoas e é difícil, muito complicado, não digo impossível, você tirar essa mentalidade dessas pessoas. Porque ela fala, mas e aí, eu vou fazer o que da minha vida? Ué, você continua fazendo o que você sempre fez. Continua trabalhando, continua vivendo, continua passeando. É a vida do ser humano. Por isso que eu falo, só que colocaram, como o nosso país é cristão, diz, né, que existe uma miscigenação. Existe uma miscigenação de várias religiões, sim. Não, o Estado é laico. Não, o Estado não é laico. O país é cristão. Só que está embutido isso. E aí a esperança das pessoas é o quê? É o que está escrito na Bíblia, porque ensinaram para as pessoas que a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirado, o que está falando se cumpre, então as pessoas acreditam nisso e vivem a sua vida acreditando nisso. Aí faz o quê? Ela vai se ponderar de muitos prazeres que ela poderia ter na vida, porque acha que aquele prazer é pecado, eu não posso fazer isso. Vai que vem um arrebatamento e eu fico. Vai que eu morro e vou para o inferno. Então, colocar tudo isso na cabeça do ser humano aqui no Brasil. E para você trabalhar isso não é fácil. Igual eu falo para vocês, se a pessoa nascesse lá na faixa de Gaza,
fosse lá do Hamas, pelo amor de Deus, você seria muçulmano, ia seguir ao Corão e acreditar na mesma coisa. Assim como qualquer outras religiões do mundo que tem seus livros normativos. As pessoas têm esperança naquilo que está escrito. E acham que aquele é divino, aquele é verdadeiro, é palavra sagrada. É isso, é simples. Elias, não tem como você colocar na live, filho. Sai e volta de novo e tenta habilitar sua câmera, tá? Vou te expulsar daqui, aí você tenta novamente entrar. Entendeu, Val, como que é a situação? E é tão verdade, professores, que o senhor está falando, que qualquer pessoa pode estudar isso aqui que eu vou falar agora e ver que isso que o senhor falou, quando existia a perseguição, se ensinava o quê? O pré-milenismo. Vai acontecer um reino de Deus na Terra. Quando parou a perseguição, começou a se ensinar o quê? O amilenismo, a ideia de que tudo vai ficar bom, o reino de Deus vai se instalar e Jesus vai voltar. A ideia de que a igreja ia dominar tudo, né, professor? Que é a chamada amilenismo. Aí é o pós-milenismo. Vai ver agora, é o futuro. Pós-milenismo, Você tem um passado, presente e um futuro. Agora as pessoas esperam o futuro, que é o pós-milenismo. Porque a sociedade está melhorando, né? O que é o pós-milenismo? Olha só a figura do pós-milenismo. Agora, o pós-milenismo coloca em cima de referências judaicas. Aí, para que você tenha um acontecimento, olha, por isso que eu falo, é tudo achismo e heresia, cria tudo fora de contexto, né? Para que você tenha o pós-milenismo, você tenha o reino milenial de Jesus, se você for pegar o Apocalipse, a teologia de Paulo e o Apocalipse, em primeiro lugar, o que você tem que ter? Você tem que ter, primeiro, o templo erguido. Veja bem, o templo de Jerusalém, ele é para judeu ou para cristão? Para judeu, né? Jerusalém. Ok, certo. Olha a problemática. Se você estabelece o templo de Jerusalém, o que pode voltar a acontecer? Se o templo foi reerguido. O que pode, não estou dizendo que vai acontecer, o que pode voltar a acontecer? O que acontecia dentro do templo de Jerusalém? O sistema sacrificial todo. Justo. O sistema sacrificial. Aí eu pergunto, se Jesus é o verdadeiro sacrifício, o que tem a ver o templo e voltar ao sistema sacrificial se Jesus é o verdadeiro sacrifício que todo mundo coloca? Ou seja, nunca mais é para o templo ser reerguido, né? Você entende? Então, por isso que eu falo, o cristão, ele mistura as coisas, ele não para entender a teologia. O templo judaico tem que, se você colocar que Jesus é o Messias, quem tem que reconstruir o templo, quem é? O Messias, né? O Messias. Que é isso que o povo judeu espera. O verdadeiro Messias. Agora vamos entender. Vamos lá. Para que venha alguém como verdadeiro Messias, para ele reconstruir o templo de Jerusalém, o que tem hoje lá no lugar sagrado do templo? O que tem lá hoje? Tem o Domo da Rocha e uma mesquita. Muito santo. Que é muçulmana, certo? Só precisa entender a história agora. Para que isso ocorra, é necessário que alguém vá, monte uma guerra, vai ser uma guerra muito sangrenta, aí já não é guerra política, aí é guerra religiosa. Que o povo judeu, alguém dentro do judaísmo, o Messias tem que ser judeu? Sim, pela regra tem que ser judeu. Não pode ser um francês, não pode ser um alemão, a não ser que tenha uma descendência judaica, tá? Ele veio de uma família judaica, mas ele é naturalizado na Alemanha, na Espanha, assim sucessivamente. Então ele tem que vir, derrubar o domo, expulsar o povo dali e reconstruir o templo. Isso é a garantia ainda? Não! Volta-se os ritos, volta-se a religião judaica. Veja bem, estou falando de judaísmo. Só que aí vem a mistura. Aí tem que surgir o quê? Depois restabeleceu, aí tem que surgir, segundo Paulo coloca, o anticristo. O homem abominável, que é aquele que impede a igreja, só que vai ter que colocar que a igreja tem que sair para que esse surja. Você vê que está tudo errado isso? É o contrário. Não, tem que existir o templo reconstruído, reconstrói o templo, aí tem que surgir os anticristos, para aí sim, então, colocar a vinda de Jesus, arrebatamento e reino milenial. E aí vem os apóstolos novamente, sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Pois não. Professor, mas aí quando os teólogos dizem que o anticristo é um homem que vai fazer um acordo entre árabes e judeus para construir o terceiro templo. Aí depois que esse terceiro templo for construído, nesse acordo de paz,
Aí, quando for 3 anos e meio, ele entra no templo lá, bota uma imagem dele e diz, olha, eu sou o diabo, sei lá. Interpretação dele, né? Aí os judeus ficam decepcionados, aí começa a grande tribulação que eles ensinam. Tudo achismo, né? E eu digo uma coisa, eu vou dizer uma coisa para vocês, sem medo de errar aqui, tá? Eu queria que o templo fosse reerguido, que voltasse o sacrifício, e queria estar vivo para contemplar isso e fazendo live dizendo, tá vendo, gente? O que vocês queriam aí, aconteceu, cadê Jesus aí? Tá? Eu, professor Fábio, eu queria estar vivo para que, né, que um dia isso acontecesse. Eu sei que eu não estarei. Eu queria estar vivo para contemplar e fazendo live, então. O tempo foi reerguido, voltou o sacrifício, e aí? Cadê o arrebatamento? Cadê Jesus? Ah lá, tem gente lá se passando por anticristo. Então, lá, surgiu o falso profeta. Cadê Jesus? Aí vai morrer o anticristo, vai morrer o falso profeta, porque ninguém é eterno. Aí Jesus não vai vir. É isso que eu estou dizendo, gente. Fala, Marcos. Boa noite, seja bem-vindo. Habilite seu microfone, Marcos. Habilite seu microfone, Marcos. Isso. Está ouvindo aí agora? Tô ouvindo, sim. Okay. Tudo. Boa noite, primeiramente, a todos. É um prazer falar com Vossa Excelência, viu? Eu aprendo muito com o senhor aqui. Eu acho que eu não virei ateu. Quase virei ateu, só não virei ateu por conta que assisti alguns vídeos seus aí, e as suas ideias, elas complementam muito as minhas, sobre um Deus, mesmo que esse Deus não seja o Deus da Bíblia. Só que eu tenho uma pergunta a te fazer que me deixou um pouco assim, um pouco confuso, professor, sobre esse livro aqui. Eu sei que não tem muito a ver, mas eu preciso que o senhor me responda acerca desse livro aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Aqui. O senhor já viu esse livro aqui? Conhece? Não, conheço não. Deixa eu ver aqui. Melhor. Não, já ouvi falar, mas não conheço não, já ouvi falar. E a Bíblia tinha razão, já ouvi falar. Não. É do N. Keller. É sobre a Bíblia tinha razão. Porque aquele escritor lá, por sobrenome de Frankenstein, Israel Frankenstein, ele escreveu A Bíblia Desenterrada, né? A Bíblia não tinha razão. Israel Frankenstein. É isso, ele escreveu para contrapor esse outro livro. E ele também mostra evidências bíblicas. E eu fico, poxa, será quem está certo nessa história? Aí, em cima disso, já te explico, em cima disso, aquilo que maior probabilidade tem. Dessas duas obras que você citou, né? Qual a obra que tem mais probabilidade? Qual a obra que tem mais fundamento? Só que aí você não pode olhar com o viés da crença e fé. Por que acontece? Geralmente, a crença e a fé atrapalha na hora de você julgar os valores das probabilidades maiores. Aí você tem que analisar de uma forma fria, de uma forma neutra, porque se você pega, o exemplo que eu sou cristão, eu acredito em tudo, na Trindade, no poder do Espírito Santo e tantas outras coisas. E eu pego uma obra, misericórdia, mas isso aqui é um desviado, isso aqui é um herege, não, isso aqui não tem fundamento. Aí o cara coloca achados arqueológicos, históricos, aí eu tenho uma obra que não tem achado arqueológico, não tem nada, mas aquela literatura, ela corrobora com aquilo que eu acredito, com aquela minha fé. Logo, aquela outra obra que vai contra a minha fé e tem muito mais fundamento do que essa obra que agrega a minha fé, eu vou falar que aquela obra não presta. Por quê? Porque para entender, saber qual é o que tem mais probabilidade, eu tenho que me desvencilhar disso. Aí eu tenho que entender de uma forma neutra, entendeu? Eu lembro que antigamente, que eu fui cristão por 17 anos, só que desde 2015, eu saí do sistema religioso, porque eu vi que tinha muitas coisas incongruentes. E aí eu comecei a estudar por conta própria. E eu vejo que esse livro ele apresenta muitos fundamentos arqueológicos. Só que o livro do Dr. Frankenstein, ele também apresenta muitas coisas que são também contundentes, intransponíveis. E eu não sei o que eu faço. Eu falo, e agora? Quem está certo, quem está errado? Como que eu faço para... Foi o que eu te falei. Para isso você tem que ver qual que tem mais probabilidade e mais fundamento. Entendeu? É isso. Você tem... Pois não, Val? Não, professor, eu sei que a pergunta aí foi para o professor, mas, Marcos,
Deixa eu te dizer uma coisa. Esse livro aí, A Bíblia Tinha Razão, esse livro, ele é refutado pelos próprios teólogos que acreditam na Bíblia, porque quando o Werner Keller aí, algumas evidências que ele coloca aí, mais tarde, que você sabe que a arqueologia sempre vão se descobrindo mais coisas, e foi descoberto que muitas informações desse livro estão erradas. Inclusive, se você quiser assistir uma live de um arqueólogo muito famoso aqui no Brasil, que é cristão, inclusive o próprio arqueólogo que crê na Bíblia, ele desmente esse livro aí, dizendo que esse camarada cometeu erros imperdoáveis, né? Ele, para poder puxar um pouco para a Bíblia, ele cria coisas da cabeça dele, achismo, esse Werner Keller. Você pode assistir a live desse arqueólogo, eu não vou citar o nome dele, porque eu estou no canal do professor Sabino, mas acho que você sabe quem é, um grande arqueólogo conhecido no Brasil, cristão, né? Ele tem uma live, você bota aí a live dele falando sobre esse livro. Ele diz que esse livro aí, infelizmente, esse livro aí, o do Israel lá tem mais fundamento que ele aí, viu? Ah, legal, muito bem, obrigado aí, viu? Obrigado, vou procurar essa live aí. Beleza. Valeu. Gente, mais alguém quiser entrar na live, senhores, o link tá aí, tá fixado aí no topo do chat. Gente, mais de 400 pessoas na live. Deixa aquele maravilhoso like, por favor. Vocês querem me ajudar, gente? Ó, como ajuda? Adquirindo os livros do professor Fábio, tá? Como surgiu o Novo Testamento. Em busca da origem do Gênesis. Trabalhei um pouquinho com ele aqui hoje. A farsa do dízimo. Livro sobre o tetagrama. A pronúncia do tetagrama. Tem gente aí que criaram uma seita aí, quer falar, o nome correto de Deus, de Jesus, só quer saber de nome correto, mas o conteúdo todo errado. Então isso é idiotice. O Manual de Exegese, uma crítica em Ezequiel 28, lá de Satanás, né? Ele quis ser mais do que Deus ou não? Tá aqui. O Inferno Existe? Tá aí, ó. 6 livros, tá bom? Quem quiser, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá aqui embaixo. Os meus livros são vendidos pela Amazon e tem no meu site também, professorfabiosabino.com.br. No meu site você pode parcelar, tá? Quiser um desconto bacana, frete gratuito, só entrar em contato comigo. Então anote meu WhatsApp, professor, eu quero as suas obras, gostei. Professor, dá para fazer uma promoção, essas suas 6 obras aí, o senhor faz quanto? Se você for comprar individualmente cada um, você vai gastar R$900. Mas eu faço uma promoção dos 6 por 500, com frete gratuito. Isso. Só Em Busca da Origem do Gênesis tem mais de 400 páginas. Esse aqui, ó. Ainda vou terminar esse livro, o segundo volume, que eu parei no capítulo 11 do Gênesis. Ainda vou continuar todo o livro do Gênesis, tá? Então, me ajudem, tá bom? Só entrar em contato comigo aqui pelo WhatsApp. Fique à vontade, senhores, pode falar. Eu não vou falar Professor, deixa eu falar um negócio pro senhor aqui, professor. O senhor é uma personalidade aqui no YouTube, amada e odiada ao mesmo tempo, né? Amada e odiada. O senhor também é muito incompreendido. O senhor também é muito incompreendido por muitas pessoas. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o senhor se for dessa vida, o que é que o senhor quer que as pessoas pensem do professor Fábio Sabino? É difícil de eu dizer do que eu quero que as pessoas pensem. Eu não tenho que achar o que cada um vai pensar. É o que cada um faz hoje, né? É as escolhas que cada um já faz. Porque o valor se dá enquanto a pessoa está viva. Depois que foi, tchau. Então, o meu legado, meu trabalho, eu faço enquanto estou aqui. Porque depois não tem mais como fazer mais nada. Possa ser que a minha filha dê continuidade no meu trabalho. Possa ser, não sei, não vou estar aqui. Mas eu sei que existem muitas pessoas que fazem trabalhos semelhantes ao meu. Então, se eu for, eu sei que virá um outro legado lá atrás, que vai dar continuidade. É a mesma coisa. Se tinha que dar valor enquanto Martinho Lutero estava vivo, depois que ele foi, mas aquilo que ele fez, o legado dele existe até hoje. Tá aí. Protestantismo veio dele. E hoje as pessoas dão continuidade a isso. Tá? Então, a mesma coisa. Então, é a questão do que as pessoas mentalizam hoje, absorvem hoje, colocam em prática e vê se está dando certo. Então, eu acredito que após a minha partida, eu não sou o único. Já existem outros. Talvez eu esteja em destaque, talvez da forma que eu ensino, a forma da minha oratória, da voz, a entonação da voz, o peso da voz. Isso caracteriza que eu estou irado, você está nervoso. Não, é a forma de didática de ensino. É a regra da oratória dentro do direito, né? A arte de persuasão e de convencimento. Se você vai para um júri, o advogado vai para o júri, se não tiver retórica oratória, esquece. Não vai convencer júri algum. E eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu estou aqui justamente para despertar o senso crítico das pessoas. Porque toda a minha aula é o quê?
A minha aula é crítica. O que é crítica? É julgar os valores das informações. A informação está aqui na Bíblia. Agora, deixa eu julgar os valores. Deixa eu ver qual o valor disso. Deixa eu ver se procede a informação. Isso é a exegese. Isso é a crítica. Isso é o que eu faço, é despertar esse senso. Eu sei que muitas pessoas já teve esse senso de julgar os valores das informações, não aceitar apenas porque está escrito. Eu sei que muitas pessoas estão pesquisando e outras vão até me ultrapassar em cima disso. Vão até me ultrapassar, porque isso é o ideal, que pessoas ultrapassem os seus mestres. Tá? Isso não é vergonhoso para ninguém. Dizer, pois, o discípulo é maior do que o mestre. Sim, esse é o meu desejo. Que aqueles que aprendem algo comigo sejam superiores ao meu conhecimento. Então, isso é de dignificar pessoas. E eu sei que esse meu legado vai ficar, aquilo que eu fiz vai permanecer e muitas pessoas virão dando continuidade a isso que eu despertei como senso crítico dentro de cada um, entendeu? É isso. Professor, eu acredito que... pode falar aqui. Mas eu tenho uma pergunta a te fazer. Eu fiquei muito tempo, igual eu te falei, dentro do sistema religioso, eu pregava, viajava para vários lugares e tal. E até hoje eu tenho amigos meus que são pastores e me convidam para ir pregar e tudo. E eu consigo ver... Só um minutinho aqui, só um minutinho aqui. Mas... Só um minutinho, Marcos. Espera aí, Marcos, Johanan. Ô, Marcos Oliveira, você vai pro WhatsApp, tá? Você está aqui causando chat, está tumultuando o chat, aqui não é seu espaço. Você quer entrar ao vivo aqui, eu te dou 1 minutinho para você entrar ao vivo aqui, tá? Ao vivo. Entra aqui ao vivo. Se não entrar, tchau. Todos os seus comentários serão deletados, tá bom? Entra ao vivo aqui, quer tumultuar? Tumultua aqui comigo ao vivo. Entra aqui. Tá aí tirando a atenção das pessoas que estão querendo aprender aqui. Vamos, entra aqui. Se não entrar, já te mando pro WhatsApp já. Não sei o que as pessoas têm. Por isso que eu falo, e pode ver, deve ser olha lá, deve ser um cristão. Aí chega aqui para causar, no trabalho de um professor, de um profissional da área. Então, se você tem cunhões e respeito que você tem no meio das suas pernas, entra aqui ao vivo, vem tumultuar aqui minha live, entra aqui ao vivo, vamos? Estou te esperando ao vivo aqui. Quem, professor Eduardo também? Também entra aqui. Vamos? Não vai entrar? Então, peraí. Eu já mando aqui pro WhatsApp. Professor, o seu áudio fica só picotando, professor. Meu áudio tá picotando? Fica só dando uns estralozinhos assim, um chiado, não sei. Ah, se dá um chiado é porque o ventilador tá ligado. Mas chiado como? Assim, dando uns estralos, direto assim, né? Ah, é porque eu aperto aqui para ouvir. Porque se eu não aperto aqui, ó. Se eu não aperto aqui, tá aqui, ó. Quer ver? Deixa eu apertar aqui de novo. Viu aí? Viu? É como se fossem uns estalos, né? Tá. Cadê? Vamos, Marcos. Não vai entrar, não? Parou? Então tá. Então para de causar aí no chat, por favor. Tá? Para não passar vergonha depois. Pode continuar, Marcos. Desculpe, Johanan. Não, imagina, professor. Então, e aí eu percebo, professor, que a religião, como tudo na vida, ela tem essa polaridade. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Tudo na vida é exatamente assim. Tudo nesse mundo, nesse plano existencial, tudo tem essa polaridade. Nós sempre estamos oscilando entre a dor e o prazer. Tudo é assim na vida. Então eu percebo que o senhor, falando as verdades que o senhor fala, o senhor está desempenhando o seu papel, a sua contribuição para que essa verdade seja externalizada e chegue a todos. Mas eu vejo que muitas pessoas não estão prontas para isso, porque tem pessoas que são dependentes, de fato, da religião. E que, se elas saírem da igreja, elas irão... É como se fosse um boi selvagem, que vai estourar a cerca e levar tudo que estiver à sua frente, porque a única forma dela se conter, de manter os seus instintos primitivos ali, mais resguardados, é exatamente dentro da igreja. E às vezes as pessoas, elas, por mais que o Deus da Bíblia
seja improvável a sua existência. Eu acredito, o senhor não acredita no Deus da Bíblia, eu também estou indo pelo mesmo caminho. Deixa eu só explicar aqui, Marcos. Só explicar para você aqui. Para você, ponto Marcos, também, não é questão de crença, porque é questão de fundamentos, tá? Questão de estudar. Igual eu falei, eu sou um crítico. E eu não lido com crença e fé, por mais que eu tenha, tá? Eu não uso essa questão da crença e fé. Não, é a questão do fundamento. Tá escrito, tá. Aí vem, é verdade? Existiu? Existe, entende? Porque quando a pessoa igual o Marcos aqui, você acredita na Bíblia, Sabino? Olha a pergunta do idiota. Essa pergunta idiota, tá? Isso é uma pergunta idiota. Porque é uma pessoa de crença e fé, e com a crença e a fé dela, ela não sabe nada da Bíblia. Nada. Nada. Entra aqui, Marcos, que eu te provo. E eu, com a minha crença e fé, que eu não sou ateu, eu provo aquilo que aquele que diz que tem crença, fé e acredita na Bíblia com a palavra de Deus, eu provo para ele. Qualquer pergunta que ele me fizer, eu explico. Agora, qualquer pergunta que eu fizer para ele, ele não explica. Vai explicar com achismo e fundamento, crença e fé. Vai explicar coisa, agora com fundamento não vai explicar. Aí tá a diferença. Então eu tenho crença e fé, eu deixo de lado. Quando alguém me faz uma pergunta, eu não uso a crença e fé para responder a pergunta. Eu uso a ciência para explicar para ele. Essa é a diferença. Então quando você fala, o professor não acredita no Deus da Bíblia, aí tem que perguntar, por que eu não acredito no Deus da Bíblia? Porque Deus, para mim, é criador e não criatura. E o Deus da Bíblia, ele foi criado. Por isso que não tem como eu crer no Deus da Bíblia, porque ele é uma criatura, não é criador. Ficou claro agora para você, Marcos e Johanna? Marcos, travou aí? Marcos, Johanna? Marcos? 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 Vai. Marcos, Johanna? Não, sim. Ixi, ficou ruim. Quer falar alguma coisa, Val? Não, professor, é isso aí mesmo. As pessoas não têm que ter uma maturidade muito grande para deixar a fé de lado e tratar só do texto em si. E muitas pessoas não têm essa maturidade para fazer isso. Isso aí é uma mente que já foi testada por muitos e muitos anos, né? O problema das pessoas é o seguinte, para o Senhor, que não o Senhor falou, o Senhor descobriu através dos estudos que o Deus apresentado na Bíblia é um Deus que já vinha de outras religiões, dos cananeus, né? E a pessoa que não consegue entender isso aí, diz que o Criador é o Deus da Bíblia, fica difícil para ela dizer que existe erro na Bíblia, porque ela está botando o erro no Criador dela, né? Então ela nunca vai aceitar isso aí. Quando a pessoa se desligar dessa crença, não, eu tenho a minha crença em Deus, mas eu vou ver, será que esse Deus, Criador, é o Deus narrado na Bíblia? Aí que tudo vai mudar, quando fizer essa pergunta. Mas até a pessoa chegar a essa maturidade aí, professor, é difícil. Sim, é isso. Vamos receber aqui o Paulo. Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Gente, se não estiver falando, fecha o microfone, por favor. Professor Fábio Sabino, a honra recebê-lo, ter novamente aqui o encontro com o senhor, o Marlon aí, o Val, compositor. Professor, a pergunta que eu quero fazer é um pouco assim, também pessoal e também uma resposta sobre Paulo, né? Pessoal do tipo, nessa vida acadêmica do senhor, né? Hoje como um exegeta independente, acredito que muitas portas se fecharam para o senhor nesse período que você automaticamente se desligou do sistema religioso. E está me ouvindo bem, professor? E as pessoas têm dificuldade, professor, como o senhor está falando anteriormente, de separar o professor Fábio Sabino, professor, e o Fábio Sabino, ser humano, que tem uma vida secular. E eu tenho o senhor na minha rede social lá, interajo com o senhor lá no momento de lazer, e as pessoas confundem a sua vida social, né, com o teu conhecimento que você adquiriu ao longo da sua estrada, né? Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor. Realmente é complicado o senhor lecionar ou trabalhar como professor em um país, né, que tem aí pluralidade de religiões e é um país religioso. Você acha que é complicado, murro em ponta de faca, professor? Hoje trabalhar com exegese no Brasil? Você acha que isso teria uma
mais facilidade para trabalhar se fosse em outro país? Eu diria que hoje não. Eu acho que o problema poderia ser em qualquer outro país. Hoje não, por causa da tecnologia, né? Porque hoje eu tenho esse canal aqui justamente para poder esboçar o meu trabalho. Mas quando não existia isso, sim. Quando você aplica algo na faculdade, não pode estar indo contra as diretrizes, não serve. Tanto que, para quem não sabe, eu sou professor universitário há 23 anos, só que eu tenho outras áreas profissionais, como eu trabalho em construção civil. Trabalho em construção civil porque outras instituições, os quais eu fui dar aula, não teve condições. E aí, o que você faz? Se você tem uma profissão, você está ali agregado àquilo, aí fecham-se as portas para você, você faz o quê? Da noite para o dia, eu tive que mudar de profissão. Até que surgiu as redes sociais e voltei à minha profissão, que sempre foi dar aula, sempre fui professor. Sempre amei ensinar. E aí eu tive que aprender outras profissões, igual, eu sou síndico profissional, administrei condomínio, e tantas outras coisas. Mas o que eu amo é isso. Então, essa seria a minha resposta para você, Paulo. O professor Fábio Sabino, a outra pergunta, professor, você está me ouvindo bem, né, professor? O senhor está me ouvindo bem, professor? Estou te ouvindo. A outra pergunta é a questão até acadêmica a respeito sobre o pseudo-apóstolo Paulo, que muitos atribuem que era apóstolo. Na verdade, olhando dentro de um parâmetro até mesmo acadêmico, Paulo não poderia ser considerado apóstolo por simplesmente ele se intitular apóstolo. Ele teria que seguir algumas regras do tipo ter andado com Jesus, ter o reconhecimento pelos discípulos, já que o texto não mostra que não há nenhuma a passagem nos evangelhos dos discípulos, né? Se dirigindo a ele, tipo, como se tivesse uma panelinha, professor, entre eles, tipo assim, vamos colocar o Paulo de lado, mas o que há é Paulo, ele mesmo se colocando como apóstolo, ele mesmo se colocando praticamente como um semideus, né? Se colocando que ele, né, na própria Bíblia mesmo, dizendo que ele era imitador de Jesus, e na verdade o senhor sabe, e muitos que estão acompanhando aqui essa live, que imitador de Jesus, baseado em Mateus 5, Paulo não chegou nem praticamente, eu acho que nem 5% daquilo que o Jesus descrito bíblico foi. Então, para poder finalizar, professor, a respeito de Paulo, eu posso afirmar, professor, o senhor afirma que o Paulo, ele se considerou apóstolo, ele jamais foi um apóstolo, não estou falando a respeito da resistência, mas sim, na verdade, no caso do seu apostolado. Posso dizer que esse apostolado dele pode ser colocado em xeque, professor? Pode, o apostolado sim. Sim, pode colocar sim. Beleza? Deixa eu receber aqui Eduardo Ernesto, boa noite, seja bem-vindo, Eduardo. Tá me ouvindo? Bem? Tô te ouvindo bem. Ah, tá. Então, Sabino, o negócio é o seguinte, ó, eu emiti duas opiniões hoje na tua live, quando você falou ali no começo, ali, quando eu abri aqui o teu canal aqui, você estava falando sobre as pessoas que, eu acho que era um dos convidados que falou isso aí, que cristãos estão sendo enganados pelas autoridades que mandam nas igrejas, etc., né? Esse pessoal da igreja aí, né? Os pastores, os donos de igreja e etc. Aí eu emiti a minha opinião a respeito desse assunto aqui na live, dizendo que eu, Eduardo, prefiro e acho mais saudável as pessoas que frequentam a igreja, mesmo que tenham sendo enganadas pelos pastores hipócritas, do que essas pessoas ir para carnaval, encher a cara, se drogar, cair na putaria, transar com 50 pessoas ao mesmo tempo. E teve gente aí na tua live que não gostou da minha opinião e pediram para mim entrar para falar contigo. A minha opinião foi essa. Outra opinião que eu emiti, que eu emiti nessa live hoje. Não, a respeito de opinião... Peraí, deixa eu terminar aqui, eu vou te falar, daí eu passo a palavra para falar o quanto tu quiser. Eles pediram para mim entrar aqui, não é eu que estou querendo entrar na tua live. Eduardo... O pessoal que comenta aqui, os teus membros, que pediram a mim entrar. Eduardo, deixa eu só um minutinho. Como você pediu a minha opinião, então eu vou lhe dar a minha opinião e depois você termina.
O que eu acho da opinião? Não acho nada. Opinião... Eu não pedi tua opinião. Eu ainda não pedi a tua opinião, me desculpe. Estou dizendo que eu estou dando a minha opinião. Vou falar uma coisa para você, Eduardo. Primeiro que você está na minha casa. Meu canal é minha casa. Então, a primeira coisa é ter educação, tá? Você pediu minha opinião, agora eu vou dar uma opinião. Então, agora quem fala sou eu e você escuta, tá bom? A respeito de opinião, cada um tem a sua. E cada um faz o que quiser com a sua vida. Se a pessoa quer beber, que beba. Se a pessoa quer ir para a igreja, que vá. Se a pessoa quer ir para macumba, que vá. Se a pessoa quer matar, que mate. Se a pessoa quer roubar, que roube. Isso não é problema meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não dou opinião de falso moralismo. Tem gente que dá opinião de moralista, mas acaba sendo um falso moralismo e um mal educado. Essa é a minha opinião. Agora fique à vontade, pode falar. Mas eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que eu acho, eu botei ele na live, que é preferível as pessoas ir para a igreja. Por que uma pessoa vai frequentar a igreja? Ele nunca frequentou a igreja, vai para a igreja. Ele vai para a igreja porque ele cometeu erros na vida. A maioria, 99% das pessoas que vão para a igreja, que eles cometeram erros crassos na sua vida e vão lá para procurar um perdão de alguém, de Deus, de Jesus, não importa. Entende? E isso foi o comentário que eu coloquei aí. Só que as pessoas interpretaram diferente. E a minha opinião é essa e eu mantenho. Agora, sobre o outro assunto que você estava falando aí, um dos convidados, é o seguinte. Vocês estão falando aí sobre um negócio de Messias, né? Se Jesus é o Messias ou não. Daí eu coloquei minha opinião bem assim, vou tentar mais ou menos colocar o que eu coloquei aí na live, aí no comentário. Eu coloquei assim como no templo existe o lugar santo e o lugar santo dos santos, onde Deus aparecia para Moisés, existe o Messias e o Messias dos Messias, que, segundo o que eu acho, não é o que eu acho que daí vai ser aquele papo de achismo, segundo o que eu interpreto da Bíblia, era a função de Jesus. Ele é o Messias dos Messias, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Profeta dos Profetas e etc. Essa é a minha opinião. Daí eles pediram para mim entrar aqui na live, que me chamaram de cagão, começaram a dizer palavrão para mim. Por isso que eu entrei agora aí. Começaram a emitir palavrão, daí para mim não emitir palavrão nos teus comentários, para tu não me mandar por rádios, eu estou entrando na live para falar na cara deles que eu não tenho medo. E as minhas duas opiniões foram essa. E eu só falo sobre isso. Ok. A respeito da sua opinião, Eduardo, eu não tenho que dizer nada. Cada um... Não, é a minha interpretação. Então, vamos lá. Então, a sua interpretação... Não, primeiro não foi interpretação. Aí, primeiro foi que você colocou sua opinião. Respeito, se você acha que é bom a pessoa estar na igreja, do que isso é opinião. Agora, nós já falamos sobre isso. Então, estou falando sobre Messias agora. Então, é isso que eu vou falar agora, tá? Agora, a respeito do que você colocou sobre a sua interpretação de Messias acima do Messias, isso trata-se também de uma opinião. Por que opinião? Porque Jesus nunca foi Messias dentro do seu ministério. Então é opinião, para mim não é interpretação, porque se fosse interpretação, você enxergaria que Jesus não foi Messias, porque Jesus não cumpriu nenhum... Não, ele foi o Messias, sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. O Messias é ungido. Eu falei... O Messias é um ser ungido. Jesus foi ungido pelo Espírito quando foi batizado por João Batista. Eu não estou dizendo que isso é verdade, entendeu? Eu não acredito nisso. Então deixa eu te explicar uma coisa. Mas na Bíblia está escrito isso. Pronto, Eduardo. Você falou, eu ouvi, agora você tem que ter educação em me ouvir, tá bom? Agora deixa eu falar. Eu mutei você está com o microfone mutado para você aprender a ser educado na minha sala. Você falou e eu só ouvi. Agora você me escuta. Primeiro que para você dizer que alguém é Messias ungido, teria que ser por um outro intermediário. Exemplo. Davi foi ungido por Samuel. Opa, foi Messias. Jesus não pode ser considerado Messias porque você acha que a figura do Espírito Santo desceu, ungiu Jesus. Não, está errado. Se eu fosse colocar, preste atenção, que Jesus foi considerado Messias, eu colocaria quando Jesus está dentro da sinagoga e faz a leitura de Isaías 61, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu para fazer isso, isso, isso. Aí eu aceitaria, tá? Porque Jesus está lendo e dizendo que o cumprimento nele houve. Mas não a respeito do batismo de Jesus, não tem nada a ver, tá? Com o cargo de um messianismo sobre Jesus. Se daria quando ele faz a leitura do pergaminho.
Aí sim. Mas, colocando dessa forma, mas mesmo para ter Jesus como Messias, Jesus teria que ser ungido por alguém. Não por algo. Não por algo, mas por alguém. Tá? É isso que eu queria te dizer. Deus, é o Espírito Santo. É o que está escrito na Bíblia. Bom, eu não inventei isso aí. Tá bom. Obrigado, Eduardo. Deixa eu receber o Wellington. Wellington, boa noite, seja bem-vindo. Olha, para quem me chamou de cagão, cagão são vocês. Aqui é a minha sala, ô Eduardo. Aqui não é para faltar com respeito às pessoas, tá? Aí aqui não é lugar, tá bom? Fica à vontade, Wellington. Boa noite, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo sim. Pronto. Última, pode trabalhar com tema variado aqui, né, no caso, porque assim você colocou um tema aí, mas se eu precisar de algum esclarecimento, não tem problema nenhum, não. Pronto. Eu estava em discussão com um cara no TikTok recentemente sobre o que se Davi foi realmente adúltero na situação com Betseba, né? E aí, tipo, ele me argumentou, eu queria saber do senhor, né? O que o senhor pode me falar sobre alguma lei judaica que quando o soldado vai para a guerra, no caso de Urias, né? Ele se automaticamente se divorcia da esposa e estaria livre para casar com um homem que ela escolhesse ou que, né, coubesse ali, que no caso seria Davi, porque, né, Davi ficou com ela. Okay. Existe alguns acadêmicos que querem colocar esse costume, só que aí carece de algumas fundamentações melhores, tá? Logo, o problema não seria o adultério. O pecado não seria tanto o adultério. Qual o problema seria? Não seria o adultério, seria o quê? O assassinato, tá? Sim. O assassinato. Não, eu ia chegar nesse ponto ainda. Justamente. Mas é que... É isso que eu estou te explicando. A respeito de uma carta que se deixava, todos os soldados, quando iam para a guerra, deixavam um termo de divórcio, porque caso ocorresse, se ele morresse em guerra, então a sua esposa teria todas as condições para poder litigiar, para poder resolver os problemas que o marido morreu deixou. Seria como fosse um... Então, seria um termo de responsabilidade, no caso. Isso, eu estou indo para a guerra, então... Isso, é isso que eu estou dizendo para você. Se eu morrer... Eu entendi. Agora deixa eu responder para você. A respeito disso, carece de mais fundamento sobre isso, sobre esse costume, tá? E isso ainda não é uma classificação geral de todos os acadêmicos, não, nem a minha. Nem a minha, tá? Uhum. Aí teria que ver com base em quê, qual fundamento em cima do quê, entendeu? É isso. Sobre algumas motivações do próprio Davi, pelo que eu consegui enxergar no texto, ele se preocupou com justamente o fato de que ela engravidou e ele precisava forjar que fosse o próprio Urias que teria fosse o pai do filho, tanto que ele trouxe ela de volta. Só que esse cara que eu estava discutindo, ele citou o Talmud, que, né, segundo ele, daria a ideia, eu não pude verificar ainda, né, porque foi hoje mais cedo, que a intenção de Davi era casar com ela e que ele tinha toda uma espiritualidade, que ele meio que era profeta também, e que a intenção dele era casar e ele ia fazer de tudo para casar com ela, sendo que, pelo que eu li no texto e que eu consegui enxergar dele, a intenção de Davi era só se livrar do problema. O que você pode me dizer sobre isso? Tá. A respeito do Talmud, é místico, tá? Nem tudo que está escrito no Talmud deve se levar ao pé da letra. É místico, não tem como. Por quê? Veja bem. O que ocorre dentro do judaísmo? O judaísmo, ele procura, ele não aceita, não gosta de questões de lacunas textuais. Então, onde existe lacuna, eles procuram fazer um preenchimento. Vou te dar um exemplo de uma lacuna aqui. Quando Deus criou Adão e Eva, existe assim um termo dizendo assim, ó. Só fecha o microfone, Ed, só para me não atrapalhar aqui na minha exposição, por favor, tá? Então, o que acontece? Quando chega o momento que Deus cria Adão e Eva, vai dizer assim, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Existe uma lacuna por causa do pronome demonstrativo. Esta é agora, que dá a entender que a outra não era, onde surge a teoria de Lilith, tá?
da primeira esposa de Adão. Isso é construído em cima de fontes judaicas, propriamente do Midrash, tá? Então, a questão de Davi, a fonte está no Talmud. Então, está no Talmud porque eles querem validar qualquer circunstância, qualquer situação onde existe lacuna, eles querem preencher. É uma verdade absoluta? Não, não é verdade absoluta. É essa a explicação que eu te dou. Tá. Só para, né, complementar ou ver como eu entendi isso aí. Então, no caso, o Talmud seria só um modo de justificar algumas lacunas. Isso mesmo. Então, no caso, ele é posterior. No caso, sim, o Talmud ele é posterior. Sua composição então, é posterior. Não ele não tinha respaldo no argumento dele. Eu tenho dois grandes talmudistas, dois grandes talmudes. O Talmud Yohanan, desculpa, eu estou confundindo agora, peraí. Targum, desculpa, aí já estou confundindo com o Targum. Você tem o Targum de Onkelos, você tem Talmud Bavli e Yerushalmi. É isso que eu queria lembrar. Você tem o Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, você tem o Targum de Onkelos, você tem o Targum de Psilda Yonatan. Então, aí vem várias obras. Você tem Mishnah, você tem Midrash, você tem Gemara, você tem Zohar, você tem Kabbalah, você tem Gematria. Você tem vários instrumentos, fontes judaicas, para justamente preencher essas lacunas, tá? Que é onde se diz que para interpretar a Torá escrita, você necessita da oralidade, que é justamente a composição dessas fontes judaicas, entendeu? Que isso também é tudo história da carochinha, tudo baboseira. Então eles querem se colocar como os detentores da interpretação, PPP é onde que vem um monte de baboseira. Vai falar que o sinal de Caim era chifre, só que não vão colocar que Caim não existiu. Vai colocar que Adão e Eva existiram, que Moisés existiu, Abraão existiu, lógico. É a fé e a crença deles. Então eles têm que colocar assim, como é o cristão. O cristão tem que usar suas ferramentas e tantas outras coisas para validar que tudo aquilo é verdadeiro, assim como faz o judeu. Vai colocar que tudo é verdadeiro, nada é místico, é real, é a Bíblia Sagrada, é o Torá, é a palavra universal do mundo, é a verdade do mundo. Assim como vão fazer com o Corão, os muçulmanos, e assim sucessivamente. Todos vão querer defender o seu peixe. É assim. E para defender o seu peixe, cria um monte de ladainha. Em qualquer religião vai ser assim. É isso. Beleza? Gente, só um minutinho, só agradecer o pessoal que fez aqui o superchat. Obrigado, Margarete. Lembrando aqui os demais também. José se tornou membro do canal, obrigado. Diego Narim, obrigado também. Johnny, obrigado. Tats, obrigado também. Jeová, novo membro. Gente, lembrando, obrigado, Jeová, pelo auxílio. Lembrando os senhores que aqueles que se tornaram membros terão o esboço da aula de hoje, tá? Então, se você não é membro do meu canal, seja membro do meu canal, ter acesso aos esboços das minhas aulas. Eu comecei, acho que, fazer isso, desde há uns 15 dias atrás. Então, eu tenho a série amanhã, que é a vinda do Filho do Homem, continua amanhã, até encerrar. Depois, acho que eu vou retomar a série do Jesus Histórico, talvez, não sei ainda. Estou com um projeto em fazer uma série, ainda estou pensando, sobre o livro do Apocalipse. Como está tendo tanta guerra e tanta gente, porque Apocalipse, talvez eu faça a série Apocalipse, versículo por versículo, do primeiro capítulo até o último, talvez seja até o final do ano. Aí eu retomo sobre o Jesus Histórico e tantas outras coisas. Estou pensando ainda, tá? Estou pensando. Mas, se você não é membro, seja membro, porque aí assim você consegue ter acesso aos esboços, tá? E membro do meu grupo do WhatsApp também. Mais alguém quer fazer uma pergunta, senhores? Professor. Pois não. Eu vou sair aqui da live, mas antes de sair, eu quero dizer uma coisa aqui. Eu estou saindo, eu vou dizer um negócio. O problema do conservador é acreditar que toda verdade só é verdade se vier de outro conservador. As pessoas olham o professor fumando, nossa, o professor fuma, então tudo que ele fala, historicamente, arqueologicamente, cientificamente, é mentira. Nossa, o professor bebe, então tudo que ele fala, historicamente, arqueologicamente, cientificamente, é mentira. Ou seja, as pessoas, desde quando a arqueologia tem a ver com cigarro, com bebida, gente, vocês têm que entender, vocês têm que pegar o que o professor fala de argumento, de fundamento, e ir em cima disso aí, e esquecer a vida do professor, o que ele faz da vida dele, o problema é dele. Eu não fumo, e ele fuma, o problema é dele. Eu quero o que ele está trazendo de fundamento e conhecimento para mim estudar e ver se é verdade o que ele está falando, se faz sentido. O resto não importa. Ô Val, seria bom então que essas pessoas conservadoras fizessem isso com os médicos, advogados, né? Eu passei uma consulta ali, o médico falou que eu vou ter câncer no pulmão porque eu fumo, só que ele também fuma. Mas o profissional, o que ele faz da vida dele é problema dele. Ele não está ali para falar da vida dele. Ele está ali porque ele é um profissional da saúde. Igual advogado. Advogado lá estava lá fumando um charuto lá. Não, eu não quero não, vou procurar um advogado cristão, evangélico. Vá pra merda. Esses aí eu sento lá com a madeira. Tem que mais que se fuder mesmo.
Tem que sentar no quiabo. Valeu, professor. Boa noite para todos aí. Saúde, hein? Obrigado. Quem mais queria falar? Levanta a mão aí, senhores. Então, vai lá, Marcos, pois não. Habilite seu áudio aí, Marcos. O áudio está fechado. Obrigado, Manuel, por ser membro do canal. Eu quero a opinião do senhor. Não, agora não se trata de fundamento. Eu sei que o senhor trabalha muito com fundamentos. Eu sei disso. Mas eu quero agora a opinião do senhor diante dessa situação. O senhor sabe que as pessoas, a maioria delas, elas não estão prontas para tomar contato com esse conhecimento que o senhor transmite para elas. E aquilo que eu te falei, a maioria das pessoas que estão dentro do sistema, se sair do sistema, elas viram um touro selvagem, elas viram um animal, porque a linha é muito tênue da moralidade das pessoas, é muito tênue, e às vezes elas só precisam de um álibi para poder validar as suas atitudes, o seu comportamento, as suas tomadas de decisões. E eu sei que as pessoas, a maioria, prefere o engano e a mentira que a verdade. E principalmente se isso trouxer algum tipo de esperança para elas. Por exemplo, a Bíblia. Se eu não acredito na Bíblia, eu também estou beirando a isso, não acreditar, mas não acreditar por fundamentos. Exatamente por fundamentos, fundamentação. Só que a gente, quando olha para as pessoas e tira delas essa ideia de um Deus e desse Deus da Bíblia, e tudo que a gente está num país cristão, em um contexto cristão, onde mais de 70%, 80% da população é cristã, e tudo que elas conhecem de bom ou de ruim vem da Bíblia. É algo assim, que está no inconsciente coletivo das pessoas. E aí, quando elas estão em um momento difícil, elas vão para onde? Buscar uma palavra dentro da Bíblia, e isso traz um pouco de refrigério, isso traz um pouco de esperança, um alívio para a dor interna que elas carregam naquele momento. Eu sei, professor, que a vida é cíclica, e que os momentos de bonança vão passar, assim como os momentos de dor também. Eu sei que, quando estamos na bonança, a gente se prepara porque os momentos difíceis também vai vir, porque a vida é assim, é cíclica. Tudo sempre vai oscilar entre dor e prazer, aquilo que eu falei e ratifico. Mas as pessoas não entendem isso, a maioria. Então, a maioria, assim que as coisas apertam, elas correm para dentro da igreja. É por isso que as igrejas vivem inflando, vivem vazias e vivem cheias, vazias e cheias. Por quê? Porque assim que a coisa aperta, elas correm para lá. Resume, assim... Marcos. Resuma. Sim. Então, eu quero entender, o senhor... A sua opinião. O senhor acha que a solução mesmo é, de fato, tirar a Bíblia como, mesmo que seja uma esperança vazia, mas é algum tipo de esperança, elas têm como se agarrar a algo. O senhor acha que a solução é essa? A solução é que cada um escolhe para a sua vida. É isso. Eu não tenho opiniões a respeito disso. Eu só faço o meu trabalho. Eu não trago julgamento de valores do que cada um deve fazer da sua vida. Cada um faz aquilo que quer. Se a pessoa quer deixar a Bíblia, deixe. Se a pessoa quiser ficar com a Bíblia, que fique. Eu só faço interpretação. Eu não trago julgamento de valores morais do que a pessoa deve ou não deve fazer. Isso não é pertinente a mim, isso é pertinente a cada ser humano. Essa é a resposta que eu dou. Ok. Irani, boa noite, seja bem-vinda. Habilite seu microfone. Aí, pronto. Boa noite, Irani. Está me ouvindo agora? Boa noite. Todo. Boa noite. Te admiro muito, em primeiro lugar, tá, Fábio? Te assisto Obrigado. muito. Adorei aquela aula sobre a farsa da Santa Ceia. Adorei, amei. E eu tenho uma dúvida, professor. Sempre que eu escuto essa parte da Bíblia, quando Jesus morreu na cruz, né? E aí falam sempre que Jesus lavou nossos pecados, morreu ali por nós e tudo. Então, eu sempre tenho essa dúvida. Se ele morreu, levou nossos pecados, por que a gente continua pecador e tem que ficar orando e pedindo perdão e andando? Deu para entender? Entendi. Na verdade, é isso que eu falei.
a área mística, né? Isso é místico, porque isso é um retrato do Antigo Testamento. Né? As pessoas pegavam o sacrifício, sacrificavam em prol dos seus pecados, primeiro o sacerdote, sumo sacerdote. Sacrifiquei do meu pecado, agora vamos pro povo, vem, gente. Vem vindo para cá, seus animais, pronto, hoje está perdoado, hoje está perdoado, hoje está perdoado, hoje está perdoado, hoje está perdoado. Porque isso é uma mística, né? Isso é um retrato de outras religiões, que o judaísmo incorporou isso dentro da sua religião também, e aí vem o cristianismo colocando Jesus como o Cordeiro Pascual, né? Aquele que vai verter o seu sangue para perdoar o pecado da humanidade. Para você entender, aí vem a pergunta, né? O que perdoa o pecado é o sacrifício de Jesus ou é o batismo? Tem um problema. Você vai pegar em Atos dos Apóstolos, eles não colocam que é Jesus, não. Eles vão colocar que é o batismo. Ou seja, invalidaram totalmente os próprios apóstolos de Jesus, lá em Atos, o tal do sacrifício de Jesus, que era para perdoar pecados. Entende? Você vê que não é uma regra, isso é uma construção. Porque os apóstolos colocaram que não é o sacrifício de Jesus, não. É o batismo. Tem que ser batizado para perdão. Deixa eu pegar esse texto aqui, quer ver? Só um minutinho aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, quer ver? Não é o sacrifício de Jesus, é o batismo. Seja batizado. Batizado. Vou pegar o texto aqui, quer ver? Não sei se vai estar no singular ou no plural. Aqui, quer ver? Aqui, ó. Preste atenção. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos. Olha o que os apóstolos vão fazer. É Pedro, hein? Atos capítulo 2, versículo 38. Deixa eu ampliar melhor aqui, para facilitar. Aqui. Vou ampliar aqui. Isso. Pronto. Quer ver? Atos capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, Pedro não sabia nada de Jesus morrer na cruz para perdoar pecado de ninguém, porque se Pedro soubesse, não estaria aplicando essa doutrina para as pessoas. Entende? Exatamente. Foi isso que os apóstolos fizeram. Eles colocaram a condição do batismo. Por que do batismo? Porque é justamente no batismo de Jesus que João coloca que era para perdão de pecados. E todos aqueles que desciam para o Rio Jordão confessavam os seus pecados, e após a confissão, aí vinha o batismo de João. Aí João batizava. E quem é que está lá para ser batizado por João? Quem era? Jesus. Aí eu tenho uma aula, né? Qual o pecado que Jesus cometeu? Porque tinha que confessar. Não havendo a confissão, logo então não poderia ser batizado. Logo então Jesus tinha que confessar alguma coisa. Hoje eu provei, Jesus era um mentiroso. Entende? Mentira é pecado. Então, para vocês verem. Mas professor, Jesus não tinha pecado. Mentira é o quê? Mentira não é pecado? Então, Jesus tinha pecado. Só que tem que colocar o Jesus Santo. Eu queria ouvir a confissão dele, né? É o que eu sempre falo aqui com as pessoas. Jesus faz tudo dentro das igrejas, tudo, só não tira o pecado do homem. E vai continuar, porque isso não existe. Por isso que eu falei, é superstição. Não existe isso. O pecado não. Peraí. A mentira do homem. Nunca. Nem do homem, porque nem da mulher, de ninguém. É impossível o ser humano... Não, quando eu falo homem, eu falo no geral, né? É impossível o ser humano não mentir. Nem que seja para não desagradar alguém, para não ser mal educado. Ele vai mentir em algum momento na vida, ele mentirá. Sim. Ok. Professor, tem dúvida? Tem uma dúvida. Só um minutinho, Marcos. Deixa eu ver aí o Paulo, que levantou a mão primeiro. Pois não, Paulo, depois eu passo, Marcos. Boa noite, professor, novamente aqui. Só para eu tirar uma outra dúvida do senhor, eu vi muitos debates do senhor, vi algum hangout. Para mim, o melhor debate que eu ouvi do senhor foi com o professor Mateus sobre a questão se houve plágio em Gênesis. Para mim, foi um dos melhores debates que o senhor teve.
e a respeito sobre a Bíblia, professor. Existe o programa Bible Work, né, onde você tem variantes, você tem ali uma aproximação dentro dos originais. Professor, hoje para o senhor criar, seria difícil falar isso, criar, para transliterar uma Bíblia hoje, professor, é difícil, mesmo tendo um programa como o Bible Work. Você acha que seria muito caro ou, na verdade, não há interesse de editoras a respeito de algo mais aproximado, de algo original, já que o programa Bible Work, professor? Transliterar ou traduzir? Não, traduzir, porque o programa Bible Work ele traz a tradução mais próxima, né? No caso... Tá. Então, não, mas já existe, né? Já existe, são as Bíblias interlineares aqui. Essa aqui é uma. Bíblia interlinear. Existe do Novo e Antigo Testamento, já existem trabalhos feitos a respeito disso. Que é traduzido ao pé da letra. Já existe, já. Chama-se Bíblia... Bíblia interlinear, é o nome. O autor, Valdir Carvalho Luz. Valdir Carvalho Luz. Mas se você colocar aí no Google, você vai encontrar vários outros aí. Entendeu? Entendi. Professor, a respeito, só para poder finalizar, a respeito, o senhor estava falando sobre a questão até sobre o cigarro, aí o professor, o cara que criou a escola dominical, ele era um fumante compulsivo, né? Eu não sei por que os religiosos em si não comentam essa tese não, esse fato, né, sobre esse professor de escola dominical, omite um pouquinho, já que muitos gostam de criticar o senhor ou outros mais sobre a vida particular, por que eles não falam sobre o professor da escola dominical? São hipócritas. Meus boletos ninguém quer pagar. Aonde que eu mando tudo pra casa do caralho? Pra puta que pariu. Era Charles Spurgeon, não era? Os idiotas, são os idiotas. Muito obrigado, Dá a irmã pra me transar, não quer dar. Dá a mulher a irmã pra me transar, já quer cuidar da minha vida? Pra casa do chapéu. Vai chupar o canavial de rola. Pra merda. Hoje eu sento na madeira, esqueceram? Obrigado, Paulo. Pois não, Marcos? Dúvida, era exatamente, está no ponto que o nome dela aqui, eu tô vendo. A Irani. Dentro dessa questão mesmo, porque, quando a gente vê aqui na nossa Bíblia em português, ela não diz que o nome de Barrabás era Iesus também, é isso? O senhor que tem contato mais com os originais. Isso vem da tradição. Então, e aí, o que acontece? No mito, diz que quando eles iam fazer esse sacrifício, eles tinham 2 bodes, não era? Era o Azazel e o outro bode, que era o bode que iria ser sacrificado, no caso. Então, eram 2. Um era solto, que era o bode expiatório, Azazel, e o outro era sacrificado ao deus Javé. Eu queria entender, porque partindo dessa premissa, então quem levou o pecado do povo, no caso, foi Barrabás, porque era o bode que era solto que levava a culpa das pessoas. E não... Olhar por essa ótica, sim. Então, mas essa loucura, esse negócio aí, é por isso que está muito bem camuflado na Bíblia, a gente não consegue entender muito bem, porque o mito... Caiu. Caiu o Marcos. Pois não, Marcos, você caiu aí sem querer. Voltou? Voltou, agora voltou. O mito ele vem se costurando, porque a ideia é construir um Jesus divino. Então, eles vêm costurando o mito, e quando a gente pega, a partir dessa perspectiva, o que dá para entender é isso, que haviam 2, igual lá no Velho Testamento. Então, quem levava o pecado era Azazel. Então, não foi Jesus que levou o pecado do povo. Quem levou, no caso, foi Barrabás. Sim. É isso. Porque você não vai encontrar Jesus falando a respeito disso. Isso é uma construção teológica que fizeram posteriormente. Oval Compositor, obrigado por ser novo membro do meu canal. Obrigadão. Gente, vamos para as partes finais, que já estou encerrando a live aqui. E Irani, quer falar mais alguma coisa? Não. Eu só te agradecer, tá? Obrigado. Por ter participado, e eu te acompanho o Antônio, o Daniel, gosto muito. O Antônio, eu estou sempre lá rindo
das falácias do povo lá. É o que mais tem, é o que mais tem. E hoje tem, daqui a pouco. E eu sou do canal Costurando. Como que é o nome? Eu sou do canal do Costurando. Costurando Fofoca dos Fofoqueiros. Eita, Deus amado! Ainda bem, eu vou me tornar um fofoqueiro, então. Vou me tornar um fofoqueiro. Vamos sim, vai lá, pode ir. Professor, só para a última coisa. Para todos aí, tá? Obrigado. Pois não, Wellington? Sim. É porque eu recentemente vi um debate do senhor com, acho que era Miguel Rangel, era alguma coisa Rangel, não lembro mais o nome dele. Matheus Rangel. Matheus Rangel. E eu tive um trecho bem interessante, que é quando vocês falaram de linguagem, e ele solta uma que a cobra gesticulou. Eu só queria acrescentar um argumento que mesmo... Só um minutinho. Gente, para quem não sabe, o Dalton Piotto, ele é moderador aí do chat, tá? O que ele fala aí é lei, o que ele faz também é lei, viu? E também manda pro WhatsApp, tá? Isso aí não roubou, não. Vai lá, Dalton, velho, demorou para chegar e chegou. Daqui a pouco, quando acabar essa live, vai renderizar e vai passar um pente fino que vai de gente pro WhatsApp, eu não quero nem saber. Eu falei, se cuide. Desculpe, pode falar, Wellington. Então, ele fala, eu acho que ele dá um marabalismo para poder sair do texto, porque assim, ele coloca como se fosse uma interpretação de Eva, que a cobra indicou lá toda aquela fala complexa, que no texto diz que foi a cobra que falou, e o melhor argumento que eu consigo para rebater esse, porque eu achei meio forçado, né? Não sei se o senhor achou isso, mas eu achei meio forçado ele dizer que a cobra gesticulou a todas aquelas frases. Mas ele argumentou que Eva interpretou. Só que ele teria que tirar do texto que aquilo não foi a cobra que falou, e sim Eva que interpretou, coisa que o texto não diz. Na verdade, ele quis colocar como literal, né? Que de fato, verdade, existiu um diálogo. Eu falo, isso não existiu. E existe uma fonte para os animais falantes? Existe, isso aí vem dos egípcios. Isso eu explico no meu livro, Em Busca da Origem do Gênesis, que é o conto egípcio da vaca e dos dois irmãos, onde um irmão quer matar o outro, deixa só aí para mim, para São Paulo da Retorno, onde o irmão quer matar o outro e quem vai alertar vai ser a vaca. Aí ele não dá atenção para uma vaca, vem a outra vaca e fala, ó, a vaca já falou que seu teu irmão tá lá fora e vai te matar. Aí ele acaba dando atenção. Então esse costume, esse conceito de animais falantes, isso aí já era existente lá atrás. E simplesmente o escritor do Gênesis vai, pega aquela algo interessante e coloca como que foi a queda da humanidade. Porque uma serpente foi e dialogou. Linguagem gestual foi a linguagem que o Matheus utilizou. Aí eu falei, se é uma linguagem gestual, precisa do quê? De um QI para transformar aquela linguagem em gestos. Né? Então não sabia que a serpente tinha um QI absurdamente da forma como você colocou. Isso biologicamente e cientificamente não existe, né? Não é destruída. Apenas crença e fé, apenas isso. Alfredo, obrigado pelo carinho. Obrigado. Gente, mais alguma coisa? Não havendo, eu vou encerrar a live, porque já vai quase 3 horas de live, eu vou ter que dar um corte na minha aula, para ficar só minha aula, 3 horas, porque tem gente que nem assiste. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho. Sucesso para todos vocês. Dalton, obrigado aí. Faz o pente fino, manda tudo pro WhatsApp. Gente, amanhã estaremos de volta com a série sobre os finais dos tempos. Amanhã estou de volta. Sucesso para todos vocês. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Fui. Olá a todos vocês. Bom, gente, uma equipe de gentileza. Para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosabino.com.br, tá certo? Até a próxima. Sucesso e tchau, tchau.